E aí, povo, tranquilo? Essa é a terceira e a última parte dos vídeos sobre sax. Eu espero que vocês tenham gostado da conversa até aqui. E para quem ainda não viu os vídeos anteriores, eu recomendo que assista a primeira e a segunda parte antes de assistir esse, para vocês entenderem melhor e assistir na ordem que foi meio que pensado para isso. Embora esse terceiro foi meio que planejado depois que o primeiro saiu. O que faltou, na verdade, que é um ponto que eu vou tratar nesse vídeo aqui de leve, são as bainhas. É meio difícil falar de bainhas porque tem muitos estilos diferentes, dependendo do período e dependendo da região. Então, eu vou dar uma pincelada bem de leve nas bainhas, só para vocês terem uma noção mais ou menos do que a gente pode esperar para uma bainha de um sax, que vão ter estilos meio que próprios, assim. Eles não são análogos às nossas bainhas contemporâneas. Então vamos lá, vamos amarrar essa conversa toda. Ou assim, pelo menos eu espero. Então, só para encerrar alguns assuntos dos vídeos anteriores, eu queria só frisar bem algumas coisas. Quando eu disse no finalzinho da parte 1 e durante a parte 3, alguns saxes e alguns dirks são muito parecidos. E os saxes às vezes podem cair em outras categorias e tem outras facas que podem cair na categoria de sax. Isso não quer dizer que um sax seja um dirk, ou que um dirk seja um sax, ou que outras facas sejam sax e um sax pode ser qualquer outra faca. Isso quer dizer que em alguns casos bem específicos, as divisões de tipos podem meio que ficar mescladas aí. Mas isso não significa que todo sax pode cair na categoria de um dirk, ou que todo dirk pode cair numa categoria de um sax. Como eu ilustrei bem no finalzinho da parte 1, aquilo ali era um dirk bem primitivo, vamos dizer assim. É um dos primeiros dirks. Então, assim, você tem características que vão ainda se amadurecer naquele estilo de faca, no caso o dirk, ou no caso das adagas Bollock, que eu também falei, que vão começando a desenvolver características mais próprias, mais específicas daquele estilo, e que não existem nas primeiras facas daquele estilo. Da mesma forma que os primeiros saxes não tinham o dorso quebrado, isso surge depois, e hoje é uma coisa que as pessoas associam como uma coisa mais icônica dos saxes, enquanto só os últimos saxes, por assim dizer, tinham esse dorso quebrado. Mas uma coisa não é necessariamente a outra, apesar de elas estarem às vezes em um ponto meio nebuloso ali no meio. E bom, eu também queria explicar um pouquinho o declínio dos saxes fora daquele primeiro vídeo, porque daí eu já consigo entrar num outro ponto, que é a criação de um sax moderno, que eu pincelei um pouquinho no segundo vídeo dessa série. E essas duas coisas tinham que estar meio que juntas para vocês pegarem a linha de raciocínio e vocês não perderem muito. Se vocês tiverem visto o vídeo em que eu falo da evolução da espada europeia, eu gosto de falar um pouquinho sobre essa trajetória de uma lâmina e uma tradição contínua que você mantém, e por que uma coisa é uma espada e outra coisa às vezes não necessariamente é uma espada, apesar de ter muitas coisas parecidas. E se trata dessa tradição contínua. O sax, como eu falei no primeiro vídeo, ele cai em declínio lá pelo século XI, então você ainda vai ver alguns saxes no século XII, e quando chega no século XIII ele já não existe. Apesar da palavra ainda se manter na língua de uma forma erudita, o sax em si, como tipo de faca, ele não existe mais. E isso pode ter vários motivos aí. Como eu expliquei, aquelas facas que existiam na região do Mar Báltico, ou então as espadas de um gume só, elas deixaram de ser sax. Elas não são mais um sax propriamente dito, elas não caem mais nessa categoria. E o sax, da forma como a gente entende, ele se mantém nas Ilhas Britânicas. E no século XI acontece um evento muito importante nas Ilhas Britânicas, que é a invasão normanda. Quando Guilherme o Conquistador invade as Ilhas Britânicas e a monarquia local e todos os laços aristocráticos locais passam a ter uma influência normanda muito forte. Ou seja, acabou o período anglo-saxônico inglês. E, para além do que eu já expliquei antes, que existe uma moda na Europa que começa a chegar em outros pontos que antes ela não chegava tanto, você tem uma identidade europeia começando a se formar. Apesar de você ter várias identidades regionais, locais, você começa a ter uma identidade daquilo que se tornaria a Europa depois. Em parte por causa das cruzadas, então você tem uma cristandade ali que está se importando em manter certos valores e uma certa cultura para expulsar um inimigo herege, no caso os muçulmanos, ou no norte da Europa, as cruzadas no Mar Báltico ali, o resto de paganismo que ainda existia ali. E, em parte também, porque você tem pequenas monarquias surgindo que elas meio que se mantêm, e para poder se manter, elas têm que fazer várias alianças com outros reis vizinhos e tudo mais, e você começa a criar uma rede mais ou menos homogênea de quem manda na população. Isso acontece lá pelo meio e pelo fim do século XII. E isso ajuda a acabar com os saques de vez. Mas 100 anos antes, como eu expliquei, a Inglaterra deixou de ser anglo-saxônica e passa a ser território dos normandos. E o sax, ele acaba sendo uma forma de você se identificar como anglo-saxão ali. E isso é uma coisa que acaba ficando meio fora de moda. Porque se você ostenta que é anglo-saxão numa terra que está sob domínio normando, é como se você estivesse afrontando
esse governante. E muitas coisas acontecem assim na história inteira. Depois da Revolução Francesa, por exemplo, você se autoproclamar monarquista era mal visto. Depois da Revolução Russa, a mesma coisa acontecia. Se você dizia que você era pró-czarismo, você era perseguido. Isso acontece muito ao longo da história. Então você passar a defender a forma de regime anterior, ou a aristocracia que mandava antes, passa a ser mal visto. Você está parecendo um simpatizante de uma coisa que deveria estar no passado. E o Sachs cai nisso, porque você está falando de uma moda que era praticamente exclusivamente anglo-saxônica nessa época. Mas é claro que ele não some do dia para a noite, as pessoas não trocam suas armas, elas continuam sendo usadas até alguém ter que trocar, e quando for trocar, faz uma diferente. E aí você também tem outros aspectos, como por exemplo alguns avanços na metalurgia, na siderurgia especificamente. Então você tem já o surgimento de armaduras diferentes, você tem táticas de guerra que são distintas. Então aquela arma que estava moldada para aquele passado, ela já deixa de ser eficiente também. Então você tem aí uma soma de vários motivos que levaram ao declínio do Sax. Primeiro, na Inglaterra, você tem essa transição de uma identidade anglo-saxônica para uma identidade normanda, e você tem essa moda sendo alterada. E vamos lembrar que o sax não é uma ferramenta do dia a dia, mas era assim, na grande maioria, uma arma. Então a nobreza se armava com saxes também, e ela está ditando uma nova regra que os seus súditos acabam copiando, e ela vai armar o seu povo, o seu séquito guerreiro ali, aquela milícia própria, o exército pessoal, com armas de outra moda. Segundo, você tem a criação de uma identidade cristã na Europa, a partir do século XII, em oposição a essa identidade muçulmana, islâmica, árabe. Isso foi muito impulsionado pelas cruzadas, e no norte da Europa, uma cruzada contra o resto do paganismo que existia ali. Terceiro, você vai ter avanços na tecnologia e nas táticas de guerra, nas táticas militares, que fazem com que você desenvolva armas mais apropriadas para aquele contexto, deixando os sacos um pouco obsoleto para esse novo contexto militar, bélico. E você tem um quarto motivo aí, que apesar de você ter várias estruturas que estão se solidificando, várias instituições que estão se formando e se mantendo, e você tem uma guerra ideológica contra esse inimigo islâmico que está do lado da porta, e esse inimigo pagão, no norte da Europa principalmente, você acaba absorvendo ideias novas dessas pessoas, ideias novas dessas populações. Então você vai ter influências externas no armamento que você produzia ali dentro. E por que eu falo que era importante dizer isso antes de falar de um sax moderno? Porque se você for pegar outros tipos de facas que nós fazemos hoje, elas têm mais ou menos uma tradição contínua, ou mais ou menos contínua, em que você tem essa faca que vai se transformando ao longo do tempo. Por exemplo, como eu dei o exemplo do Dirk. Os primeiros Dirks eram diferentes dos Dirks contemporâneos. Eles têm traços incomuns, eles são aquele embrião desse estilo que vai surgir depois, mas eles são armas com muitas diferenças, apesar de serem encaixadas na mesma categoria. E é fácil você observar isso, porque depois que o Dirk começou a ser feito, isso ainda lá pelo século XVII, você vai trazendo essa tradição até hoje. Então você nunca parou de fazer Dirks. Então é natural que você vai dando cada vez um passo à frente, cada vez mais um passo mais distante daquele projeto original. Então você vai ter uma faca, às vezes, que é muito diferente daquelas originais, só que você tem toda uma trajetória que explica como que ela chegou ali e por que ela está conectada naquele ponto. Quando a gente vai falar de um sax, é meio complicado a gente criar um sax moderno, vamos dizer assim, porque você não tem um estilo que se manteve e que foi se transformando um degrau por vez. A gente está simplesmente pegando uma peça que acabou no século XII, 800 anos depois, 900 anos depois, a gente está inventando de recriar esse sax, essa faca, deslocando ela completamente do contexto original dela. Por isso que eu acho que a gente sempre tem que fazer uma faca dessas o mais próximo possível das originais. Porque do contrário, a gente está criando uma faca nova com uma influência bem forte daquela anterior, mas a gente não está continuando essa trajetória, dando um passo por vez. Seria muito diferente, por exemplo, que se hoje, em 2020, eu começo a recriar saxes históricos completamente fiéis aos originais, essa faca vira moda, uma moda grande o suficiente, como uma Bowie, como um Kukri, como uma Karambit, por exemplo, e a partir dessa moda eu começo a mexer um passo por vez. E quando chegar em 2050, você vai ter uma faca bastante diferente dessa faca que eu criei hoje, porque você tem uma trajetória meio que natural, orgânica dessa faca sendo desenvolvida ao longo de algumas décadas. O sax não passou por isso. Ele não passou por isso ainda. Por mais que tenham muitos ferreiros que estão fazendo sax há décadas, ou eles fazem peças muito fiéis às
peças originais, como por exemplo as que eu gosto de fazer, ou se faz peças que não tem nada a ver com essas originais. Então você não tem uma tradição aí, você não tem um passo por vez. É como se você passasse do carro de boi pro foguete, sem passar, por exemplo, por um automóvel mecânico movido a gasolina ou qualquer combustível. Ou seja, o foguete não tem nada a ver com a roda. Só que a ideia de você criar um meio de transporte tal qual um foguete exige que você já tenha pensado num meio de transporte mais simples, mas também não tão simples quanto um carro de boi. Por isso que eu acho complicado quando as pessoas pensam em fazer um sax completamente moderno, sem nenhuma ligação com saxes do passado. Porque depois que os normandos invadiram as Ilhas Britânicas, você não vê uma trajetória. Você vê um declínio, um sumiço, outras facas surgindo, algumas parecidas, mas não são saxes, e de repente você tem quase 1000 anos de hiato, até que chega alguém e resolve olhar para aquelas peças da Idade Média e falar, beleza, entendi tudo, e faz uma coisa que não tem nada a ver com elas. É isso que a gente vê hoje. E é por isso que eu sempre falo que se você quer fazer um sax moderno, faz com responsabilidade. Não descaracteriza o tipo. Espera uma evolução gradual para você conseguir ter uma diferença significativa daquele tipo original. Ah, mas eu não tenho paciência. Cara, tudo bem. Cria uma faca nova. Dá um nome novo. Por exemplo, meu nome é Vinícius Ferreira Arruda. Então eu vou criar a faca Arruda. Ou a faca Ferreira. Ou a faca Vinícius. Eu tenho essa liberdade. Eu posso criar um estilo novo de faca, dar o nome que eu quiser, e falar que aquilo ali é uma faca minha. Ela pode ser inspirada em qualquer outra faca, ela pode ser funcional ou não, ela nem precisa. Agora, eu não posso chamar uma faca qualquer de sax. Digo, claro, eu posso, eu tenho esse direito também. Só que daí, eu tô me aproveitando de um objeto que já existe para tentar vender um peixe que não existe. Eu tô vendendo gato por lebre. É como pegar um machado, chamar ele de cutelo e falar que aquilo ali é um cutelo. Eu posso vender, eu posso enganar pessoas, mesmo que eu não haja dessa forma, nessa maldade, mas eu posso. Agora, se aparecer alguma pessoa que entende e falar, olha, isso daí não é um cutelo, isso daí é um machado, essa pessoa provavelmente vai ter razão. E ela vai ter argumentos melhores do que o meu, que foi só porque eu quero. Então a gente tem que ter responsabilidade nesse ponto. Por isso que eu falo, vamos ter cuidado na hora de fazer um sax moderno. A gente pode criar degraus, mas é complicado quando você cria uma parede ali que você tem que escalar de outra forma para você conseguir pensar num vínculo entre uma faca e outra. E você dizer que só, mas eu vou deixar então o dorso quebrado, isso é uma desculpa de quem não entende nada do assunto. E aí, como justificativa para fazer algumas saxes que não tem nada a ver com saxes originais, muita gente usa alguns ferreiros ou cuteleiros estrangeiros e alguns muito conhecidos como referencial. E não façam isso de jeito nenhum. Independente de você estar fazendo um sax moderno ou um sax histórico. Porque pode acontecer duas coisas aí. Primeiro, é um cara que faz facas muito bem, mas não sabe fazer saxes. E segundo, é um cara que sabe fazer saxes muito bem e mesmo assim ele quer explorar outras possibilidades ali no estilo dele, para criar um estilo próprio. No primeiro caso, de um ferreiro ou cuteleiro não saber o que está fazendo, no caso de um sax, apesar de saber fazer facas muito bem, isso eu não preciso nem muito entrar no mérito, né? Eu acho que é bastante óbvio qual que é o problema aí. Já no segundo é um pouquinho mais complicado, mas deixa eu explicar mais ou menos. Imagina um jogo, qualquer jogo, e você conhece muito bem as regras desse jogo. Então, por exemplo, eu vou pegar o futebol aqui, porque daí é uma coisa que todo mundo aqui tem familiaridade, por mais que não goste. E aí eu quero jogar futebol, mas eu não gosto de uma determinada regra, então eu quero tirar todas as faltas do futebol. Então eu crio a minha modalidade de futebol que não tem faltas. Então é um jogo que não vai parar, é um jogo que vai ser mais violento e vai ficar nisso mesmo, porque você não tem o conceito de falta. É um jogo, é derivado do futebol, mas ele não é o futebol oficial, por assim dizer. Então quando eu estiver jogando esse esporte, eu posso até falar que é futebol, e eu estou jogando ele de uma forma diferente da forma correta. Mas eu sei qual que é a forma correta, eu sei quais são as faltas. E justamente por eu saber muito bem as regras que eu sei como quebrar as regras. Não é um acidente. Eu não estou jogando sem faltas, sem regras, porque eu não conheço as regras, mas sim porque eu escolhi omiti-las, eu escolhi quebrá-las. Agora pega alguém que aprendeu a jogar futebol nesse sistema e de repente ele vai para uma partida de futebol oficial. Ele vai cometer faltas, ele vai cometer erros, ele vai levar cartão. E ele no começo não vai entender o motivo até que alguém chegue para ele e explique: olha, tem tal e tal regra. A pessoa pode falar depois: mas eu não conhecia essas regras. Mas agora que você está jogando nesse jogo dessas regras, você tem que respeitar essas regras ou você não joga esse jogo. E você não pode falar que esse futebol sem faltas é um oficial.
É a mesma coisa com a cutelaria ou com qualquer ferreiro que esteja trabalhando e deseja omitir regras ou partes essenciais de um determinado estilo para fazer uma coisa diferente. Livre. Existem ferreiros por aí, eu incluso, que gostam muito de fazer saxes inspiradas não na história, mas na fantasia. Então, por exemplo, eu fiz essa sax, que é a minha imaginação de um sax Rohirrim da Terra-média, do Tolkien, que é o tipo de arma que se encaixa muito bem no cenário e que não é histórica. Ela deixa de ser um sax por causa disso? Não exatamente, cai um pouco nessa coisa do sax moderno, mas é um passo por vez. E daí fica um sax de fantasia. Mas aí a gente deixa bem claro, é um sax de fantasia, ele não é um sax histórico. E existem muitos ferreiros, muitos cuteleiros estrangeiros que fazem peças muito legais, muito bacanas, inspiradas em saxes históricas, mas que não são históricas. Ou às vezes porque eles querem fazer uma produção em massa, ou porque eles querem fazer alguma coisa diferente e explorar esse conceito. Isso não significa que eles não saibam quais são as regras para se fazer um sax, mas sim que eles conhecem essas regras muito bem e estão quebrando essas regras para atingir um objetivo específico, que uma peça histórica às vezes não atingiria. E sobre os saxes modernos, eu acho que era isso um pouco que eu queria dizer. É isso que é onde eu queria amarrar um pouco a conversa, junto com a história do sax e junto com essa aproximação que eu fiz de propósito com o Dirk ou com uma Adaga Bollocks, que são peças que evoluíram ao longo do tempo de forma que as últimas são muito diferentes das primeiras e mesmo assim todas estão dentro da mesma categoria. Para encerrar algumas coisas que eu não falei das partes formais dos saxes, uma principalmente porque não faz parte da faca propriamente dito, apesar de fazer parte do conjunto, que é a bainha. E a outra que eu quero falar antes, que é bem curta, quando eu falei do sax de dorso quebrado, dessa barriga que se forma às vezes para baixo do cabo, isso só existe nos saxes de dorso quebrado, e eu queria deixar isso bem claro. Você não vai ver outros tipos de sax que tem uma barriga tão pronunciada quanto alguns saxes de dorso quebrado. E mesmo entre os saxes de dorso quebrado, isso é comum em saxes até um determinado tamanho. Depois disso, o gume é praticamente reto e muitas vezes paralelo ao dorso. Quando a gente vê aquelas saxes de Bagnall ou outras equivalentes, que são peças bastante grandes, você não tem essa ampliação da largura da lâmina. A menos que a gente esteja falando dos tais scrum-machete, que eu já expliquei no vídeo 1 porque eles não são saxes. Mas os saxes de dorso quebrado têm algumas características também que eu gostaria de pincelar aqui no final. Primeiro, que essa parte aqui sempre é reta, antes de chegar no vértice onde o dorso realmente quebra. Essa parte aqui, às vezes é reta, às vezes é côncava, às vezes é um pouquinho convexa, quase nada. Às vezes tem um degrau, às vezes tem uma rampa. Isso varia bastante. Vai depender muito de local e de período, dentro da Inglaterra. E até pelo menos uns 40 centímetros de lâmina, todos, praticamente, sem exceção, tem como ponto mais largo essa parte e tem como ponto mais baixo um ponto logo depois da quebra. Então muitas vezes você vai ter essa barriga aqui que começa e ela continua um pouquinho para depois fechar no gume. É muito, 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 muito raro você ver um sax de dorso quebrado em que isso daqui forma uma linha reta. Ele praticamente sempre, na grande maioria dos casos, vai fazer pelo menos uma curvinha perto da ponta. Diferente do que a gente vê em muita reprodução mal feita hoje. Essa regra muda um pouco quando eles são maiores. Essa curvinha aqui tende a ser cada vez menor e o gume tende a ser mais reto. Todo sax vai ter curvas. Nenhum sax é 100% reto. Isso, além de não ser prático, não é uma parte da estética que a gente percebe sendo comum no período. Enfim, mais uma parte um pouquinho formal agora, para finalizar o assunto, que são as bainhas. Que a gente deixa pro final porque também é a última parte da faca que a gente faz. Perguntaram aqui nos comentários do vídeo passado sobre como essas bainhas seriam, e também muitas vezes as pessoas me perguntam por que as bainhas dos saxes são como são, quando as pessoas já conhecem o material original. E eu também vou dar uma explicação mais ou menos curta sobre isso. Primeiro, isso aqui é a bainha de um sax. Como vocês podem ver, é basicamente um couro. O animal de origem desse couro varia bastante de acordo com a região. O que se cria mais é o que mais se usa. Esses couros são sempre atanados. Todas as bainhas que a gente encontra são couros que são tratados com taninos naturais. Então eles são curtidos, eles são tratados. Você não vai ver um sax feito com um couro grosseiro, cru. Mas o método de atanar
não sei se esse verbo existe. Um couro na Idade Média era um pouquinho diferente do que é hoje. E muitas das bainhas da época, não só de Saxes, mas no geral, elas apresentam uma estrutura um pouquinho diferente. O couro ele era tratado às vezes partindo por um lado e não ele submerso numa água com esses taninos. Então você acaba criando uma estrutura lamelar no couro. Do lado de fora você vai ter um couro macio, praticamente idêntico aos atanados que a gente trabalha hoje, mas a parte de dentro ela é deixada quase crua. Então você tem um couro que ao mesmo tempo, depois que ele seca, ele vai ficar relativamente duro, porque ele é quase que um couro cru, mas do lado de fora você consegue trabalhar ele perfeitamente, da mesma forma que um atanado moderno. E ele ainda é moldável da mesma forma. Apesar de ser uma ideia que eu tenho muito interesse, eu nunca fiz isso de tratar o meu próprio couro, nunca tive essa oportunidade, mas de toda forma é uma coisa que eu gostaria de testar de vez em quando, e dependendo de quando eu fizer, se eu acabar gostando, é provável que eu aplique isso para boa parte das facas, pelo menos as facas históricas, as facas feitas de Bloom que eu faço. Agora, se vocês perceberem, a costura dessa faca aqui tá para cima. No caso dessa aqui especificamente, ela tem rebites ao invés de uma costura, mas existem saxes também com a bainha costurada, às vezes costurada e rebitada, e muitas vezes cheias de detalhes, cheias de enfeites. E como que isso aqui era feito? Basicamente você vai pegar um couro, molhar ele, moldar ao redor da sua faca, usar alguma forma de prender aquilo e deixar ele secando. Quando ele estiver seco, ele vai pegar o formato. Inclusive essa parte que também é moldada, ela não é cortada e costurada. Embora existem alguns saxes que tenham furinhos nessa região que sugerem que talvez essa parte tivesse alguma decoração, mas não todas. Quando eu falo de decoração, eu estou me referindo a enfeites metálicos que são colocados nas bainhas, principalmente nas bordas, onde esse material é rebitado ou costurado, que são mais comuns, principalmente nos saxes escandinavos, até o século 7 e 8, mas que aparecem em algumas variações em saxes em outros lugares. Muitas vezes, pelo menos nos saxes anglo-saxônicos de dorso quebrado, você não vai ver muita decoração metálica, mas você vai ver uma decoração pesada em termos de trabalho em cima do couro. E muitas vezes, pelo menos nos saxes merovingios, você vai ter rebites que são enfeitados, que são dourados, que tem decoração na própria cabeça, ou então arruelas que prendem esses rebites, esses micro preguinhos, ou uma costura mais bonita, e por aí vai. Nas margens do Báltico, pelo menos nas facas de guerra, você vai ver uma decoração que é muito parecida com as decorações dos saxes mais antigos, da onde essas facas de guerra provavelmente vieram. E só mais um ponto das facas de guerra, porque elas não são saxes propriamente dito, é justamente isso. A gente fala provavelmente vieram dos saxes, mas elas nada mais são do que facas crescidas, esticadas. E elas têm as características muito parecidas com as das facas do mesmo contexto. Então você tem bainhas iguais, você tem estruturas de aço iguais, você tem cabos iguais, os mesmos tamanhos de cabo, as mesmas larguras. A única diferença é que elas tendem a ser compridas. Por isso que a gente fala que elas não são necessariamente saxes, porque elas são muito mais próximas às facas contemporâneas delas do que dos saxes. Enquanto que os saxes normalmente têm bainhas que são bem diferentes das facas do dia a dia. Bom, então aqui tem a bainha. E como que ela funciona? O gume da faca fica para cima, sempre, e o dorso da faca repousa na bainha. De forma que o gume não encosta necessariamente nem na costura, quando é o caso, nem nos rebites. A bainha do sax não é uma bainha para saque rápido. Você não tem uma faca que você precisa sacar muito rápido. A natureza do confronto, antigamente, era diferente. Quando você ia participar de um confronto, não adiantava você ter saque rápido, porque ou a pessoa queria ter certeza que você não teria muita resposta, e daí ela estaria com mais pessoas armadas, ou você sabia que esse confronto ia acontecer e você já estava com a arma em mãos. Então essa história de você depender de um saque rápido, mesmo num campo de batalha, isso não acontece no contexto. E os saxes reforçam essa ideia. Porque você tem bainhas que normalmente cobrem boa parte do cabo, às vezes o cabo inteiro, e só para tirar elas já é um certo trabalho. Essas que cobrem o cabo inteiro, normalmente tem tipo de um anel para você puxar o sax lá de dentro. E aí algumas pessoas reclamam que o gume fica para cima e que isso não é confortável na hora de tirar. Mas aí vem um outro ponto que é bom sempre observar nas originais. As bainhas do sax, eu não sei se vocês conseguem ver direito, tem uma decoração tanto de um lado quanto do lado de trás. O lado de trás geralmente vai ter uma decoração muito mais simples, mas ela é presente na maioria das bainhas que a gente tem acesso. Isso sugere uma coisa que às vezes não é tão óbvia, mas se você faz questão de perder um tempo decorando bastante a bainha do lado de trás,
é porque você quer que aquilo ali seja visto. Então, existe a sugestão de que se o sax está preso no seu cinto dessa forma, você vira ele e puxa com o gume para baixo, confortável para sua mão. Essa ideia de que o gume para cima é necessariamente um problema não existe no sax. Mesmo porque a bainha nunca está fixa no seu corpo. Ela está geralmente presa com algum aparato, ou um, ou dois, ou três, ou uma corrente. Existem várias formas de fixação, mas isso aqui é fácil de você simplesmente virar, segurar a bainha e puxar. Uma outra coisa das bainhas é que normalmente elas não têm o que a gente chama às vezes de alma aqui no meio, que é uma parte para proteger a costura, para o fio da lâmina, o gume da lâmina, não raspar essa costura e também não ficar raspando em rebites que podem às vezes cegar essa faca. Mas isso acontece em algumas facas do período, inclusive saxes, então não tem problema se você quiser colocar essa alma aí no meio. Agora, uma coisa que é bem importante falar sobre essa construção de você deixar o gume para cima, onde está a costura, é porque ela é muito intuitiva. Ela basicamente acontece sozinha. Se você olhar uma bainha dessas, nesse caso aqui ela é moldada por um cabo que é arredondado. Não é um cabo ovalado, como boa parte das facas do período sugerem. Você tem uma parte mais larga aqui, que junta aqui. É basicamente o mesmo princípio de um gume, que forma um triângulo. Então, quando você dobra um couro e você junta ele, você forma isso, que é mais ou menos um balão, uma coxinha. A parte mais larga fica o dorso, a parte mais fina fica o gume. Algumas lâminas do período, principalmente facas pequenas, tem outros tipos de bainha, mas não cabe nesse vídeo aqui falar sobre isso. Mas e se o sax tiver guarda? Como é que ele entra lá dentro? Aí geralmente você vai ter uma bainha que só vai prender a lâmina. E geralmente quando essas facas têm uma guarda, elas são maiores. Mas existem bainhas que são bem diferentes, existem bainhas que têm uma decoração extensiva em cima, de ambos os lados. Então é bastante variável, mas as bainhas no geral elas têm várias características em comum. E quanto à posição em que essa faca ficava pendurada, a gente tem bastante referência pictórica, ou seja, esculturas, entalhes, desenhos, manuscritos. Essa faca quase sempre ia estar na horizontal, na diagonal, com uma alça ou mais alças presas num cinto, geralmente na parte da frente do corpo. Mas às vezes você percebe que isso pode ser movido para trás, porque o cinto também é uma coisa móvel. Então, se você precisar de uma facilidade para você se locomover, incluindo quando você estiver cavalgando ou coisas do gênero, você consegue mover essa peça de lugar. Quando eu digo geralmente, é porque existem saxes, que a gente vê em alguns desses manuscritos, principalmente, que ficam praticamente na vertical. Mas nesse caso a gente percebe que é unânime que esses saxes são muito grandes. Então, por exemplo, o sax de Bagnall, ou o sax de Mortlake, ou qualquer outro lang sax, vai ficar praticamente na vertical, como se fosse uma espada. E quanto ao saque, de novo, não é uma arma de saque rápido, e se você não se sente confortável tirando ela com o gume para cima, você simplesmente vira a bainha para cima e puxa. E só um último parênteses antes de encerrar o vídeo de vez. Se você separar no começo do vídeo, tem uma vinheta agora, e eu tô bem orgulhoso dela, e eu gostaria muito de agradecer as pessoas que me ajudaram a fazer essa vinheta. Uma delas foi o Edward Bauman, que fez uma correção toda do som, desses 4 segundos e meio. Então ele limpou o áudio, colocou esse foguinho no fundo, que foi uma ideia genial, e ficou um áudio bem bacana. Eu gostei muito, eu até vou colocar de novo aqui a vinheta pra vocês verem. E a segunda pessoa é o responsável pela arte, que foi o Thiago Abel. Vocês podem encontrar ele no Instagram como Abel from North, e ele é um tatuador talentosíssimo, e fez essa arte pra mim. Sou eu e as minhas cachorras, vocês já devem ter visto elas invadindo alguns vídeos. E eu queria muito agradecer os dois por terem feito essa arte e essa correção do som pra mim. Enfim, essa foi a terceira parte do vídeo sobre saxes, é a última que eu pretendia fazer. O assunto não está esgotado de forma alguma, então qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer observação, comentem aqui nos comentários. E não se esqueçam de dar like, ativar o sininho, compartilhar, se inscrever no canal, todas essas coisas. E é isso então. Esse é o vídeo de hoje. Até a próxima.